Juliana Rosa, todas as manhãs com a gente aqui na Band News FM. Ju, claro, para falar um pouco mais hoje a respeito da decisão do Copom, que decidiu manter a taxa básica de juros, 10,5%, já era esperado, mas a perspectiva é que essa taxa se mantenha até o fim do ano. E um detalhe importante, Ju, não houve aquele esperado racha, né? Todo mundo votou para a manutenção da taxa Selic. Bom dia para você. Pois é, isso era o mais importante, né, Fábio? Bom dia para você, para Sheila, para Carlinha. Bom dia para o nosso ouvinte. Todo mundo já esperava que a taxa de juros, a taxa Selic, que é referência para todas as taxas que a gente encontra no sistema financeiro, seria mantida em 10,5%. Então, havia já uma expectativa unânime que os juros iam parar de cair depois de 7 quedas seguidas. E por quê? Porque a inflação ela está com uma pressão de alta. Tanto que ontem o Banco Central aumentou a projeção de inflação para esse ano, está esperando 4%. A gente tem aí pressão do dólar, temos aí uma série de discussões internas, então já tinha essa visão, né? Olha, o juro vai ter que parar de cair, pelo menos por enquanto. A grande questão era o placar. Acho que nunca vi um placar ser tão importante, né? Como é que seria a divisão, os votos ali dentro do Comitê de Política Monetária do Banco Central? São 9 integrantes, incluindo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os 9 votaram pela manutenção da taxa de juros. E por que esse placar era tão importante? Porque teve, como você lembrou bem, Fábio, aquele fla-flu da reunião anterior. E um resultado que gerou um mal-estar, porque você pode ter divergências, claro, ali é bom que se tenha, né, um debate ali de ideias dentro do Banco Central. O que gerou ali um mal-estar é que a divisão foi exatamente 5 integrantes de um lado indicados pelo governo Bolsonaro e 4 integrantes indicados pelo governo Lula do outro lado. Então, se formaram 2 grupos com pensamentos diferentes ali na discussão. E a leitura que estressou aí o mercado financeiro foi que esses novos diretores poderiam ser um grupo que não tivesse um compromisso tão forte com o controle inflacionário para poder cortar mais os juros. Então, essa decisão unânime, você vê mesmo com a pressão essa semana do presidente Lula, que a gente falou aqui no início da semana, que ele fez um discurso duro, atacou o presidente do Banco Central, então também tinha essa expectativa de como é que o Banco Central, principalmente os novos diretores, né, indicados por ele, Lula, agiriam diante dessa pressão de que o juro está muito alto, e realmente está alto demais. Só que a gente tem ali essa questão da pressão inflacionária. Então, como é que seria esse placar? Então, o fato de ter sido unânime, os 9 integrantes do Copom votando pela parada da queda de juros, foi considerado positivo. Então, é uma espécie de os novos diretores falando: olha, a gente teve aqui uma discussão, nos dividimos aqui dentro, mas isso não significa que a gente não esteja comprometido com o controle inflacionário. Foi uma espécie ali de choque de credibilidade e para a economia faz muita diferença, tá? Não só para o mercado financeiro, mas também, como a gente conversa sempre aqui, para as expectativas para o setor empresarial, como é que você se planeja a partir do que você espera que vai ser a perspectiva para frente de inflação e de juros. Outra questão importante foi o que vai acontecer daqui para frente. Né? Eles pararam agora, mas podem cortar em algum momento ainda esse ano. Pelo texto, eles foram bastante duros, sinalizando que, por enquanto, não tem espaço para cortar juros, pelo menos até o fim desse ano. Agora, até o fim desse ano, gente, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, né? A gente pode ter o governo anunciando algum corte de gastos, isso tem um potencial importante para poder aliviar o dólar, para poder ajudar a baixar um pouco essa pressão na inflação. E temos um fato que é super importante, que tem um peso enorme, que é o início de corte de juros nos Estados Unidos. Em setembro, se espera que os Estados Unidos comecem a cortar juros. Então, isso vai ter um efeito importante. Então, não está descartada
Fábio, Sheila, Carlinha, ainda um corte de juros esse ano, por conta aí de eventos que podem acontecer e ajudar a aliviar um pouco a inflação. Assim esperamos, com menos ruídos políticos, né? Como eu estava ontem até conversando aí com o pessoal dentro aí da Band, falei, olha, gente, a sensação que eu tenho é que tanto o presidente Lula quanto o Banco Central, né, o presidente, como a gente falou, tem se movimentado demais politicamente por um presidente de Banco Central que normalmente é alguém que fica mais na dele, né? É bom que todo mundo fale menos e faça mais, que é o que o Brasil está precisando, né? Muito bem, é isso. Ontem, em entrevista, o presidente Lula chegou até a dizer que não descarta corte de gastos em nenhuma área do governo, mas não deu tempo de isso reverberar, pelo menos nessa reunião do Copom. Vamos ver se daqui para frente, com o presidente repetindo isso e de fato fazendo isso, a situação muda até o fim do ano.